Olá, gente! Bom, estamos aqui com uma super novidade para todas vocês. Elas Pode está no ar. Estou aqui com a Gabi, professora Carla Souza. Bom, a ideia desse podcast para todas vocês, nós estamos lançando o Elas Pode Mulheres em Movimento, é para falar de temas do nosso cotidiano, da realidade de todas as mulheres e dizer para vocês que elas, aliás, nós, vocês e elas podem. Então, por isso a ideia do Elas Pode. Então, nós vamos trazer para todas vocês convidadas, né, aqui no nosso podcast, para trazer temas atuais de mulheres reais. Então, eu vou apresentar para vocês a Gabi, né, Gabi? Oi, gente, muito prazer. E... Agora você vai ter que apresentar. Nem eu tô sabendo muito bem, assim, qual tá sendo meu papel aqui. Então, vamos deixar com a capitã. Na verdade, a Gabi... acho que a gente pode usar esse termo, né? A Gabi é a nossa âncora aqui no nosso podcast. Então, seremos as apresentadoras do nosso podcast. E sempre com a intenção de trazer alguma convidada. Bom, eu vou dizer para vocês quem sou eu, para quem ainda não me conhece. Meu nome é Carla Souza, eu sou formada em Educação Física, pós-graduada em Nutrição Esportiva e Treinamento Feminino. E atualmente, há alguns bons anos, estou à frente da Academia Espaço Mulher, aqui na nossa cidade, de Sertãozinho. É claro que o nosso podcast vai abranger outras cidades, outros estados, e quem sabe, vai longe. Exatamente. E trabalho há 15 anos na área, então eu diria que esse podcast é um lançamento agora em comemoração também aos 15 anos de carreira. São 15 anos trabalhando somente com mulheres, com treinamento feminino, e eu comecei nos projetos na prefeitura aqui da cidade. Logo em seguida, inauguramos a nossa academia, né, que é uma academia segmentada, uma academia só de mulheres. E alguns anos atrás já vinha essa ideia de ter um podcast, de trazer temas, de trazer algumas discussões aqui, de trazer esclarecimento, informação. E eu acho que essa união da profissão, da atividade física, nos trouxe aqui hoje para o podcast. Então, nesses 15 anos, atendendo várias mulheres, tanto nos projetos quanto na academia, e analisar o quanto que a atividade física ela é importante em vários aspectos, né? E a ideia foi de que maneira a gente consegue estender isso para as pessoas que estão em casa, que estão no celular, que estão ali rolando a barra do Instagram ou, enfim, das redes. Nós estaremos, né, no YouTube, estaremos no Spotify também. Ai, que chique! Então, basicamente é isso. E trazer à tona também, muito com essa intenção, do quanto que hoje, principalmente pelas redes sociais, a gente olha a atividade física, o ambiente de academia, como um ambiente padrão, como se você estivesse que estar dentro de um padrão para estar ali, né? E o quanto que tantas mulheres, tantas pessoas poderiam estar fazendo alguma atividade física e não fazem por algum receio, algum desconforto, alguma vergonha. E a ideia é desmistificar muito isso, falar sobre esse ambiente, falar sobre atividade física de uma forma mais leve, mais tranquila, muitas vezes também baseado em evidências, em ciência. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque hoje a gente vê as pessoas trazendo muito, principalmente nas redes, como se existisse uma fórmula mágica, né, para o treino perfeito, para a dieta perfeita, e enquanto que isso não existe. E isso faz com que muitas vezes as pessoas se desmotivem. Ou seja, se eu não posso estar com o meu treino perfeito, a minha dieta perfeita, com a roupa perfeita, né, dentro de um ambiente onde me traz
É como se tivesse um padrão, né? A gente fala muito sobre isso. Então, eu não posso estar ali. Então, acho que a ideia muito é a gente mostrar que, sim, você pode, né? Eu acho que Literalmente. trazendo esse trocadilho, exatamente isso. Bom, falando um pouquinho sobre atividade física, né, principalmente para as mulheres, eu até pensei em iniciar um pouquinho nessa fase muito... Vamos começar da base, né? O que leva a pessoa a praticar atividade física hoje em dia? O que você acha, Gabi? O que você acha que mais leva as mulheres, de uma maneira geral? O que te motivou inicialmente a procurar uma atividade física? Qualidade de vida. Eu sei que é uma necessidade que nós temos. Assim como comer, a gente também precisa se movimentar. Então, pra mim, era assim, eu não tenho como eu ter qualidade de vida, como eu ser feliz se eu não estiver cumprindo com algumas coisas que o meu corpo precisa. Uma questão de necessidade dele. E aí eu falei, eu sei que eu preciso dar o primeiro passo. E aí, quando vocês pensam em começar uma atividade física, qual que é a primeira coisa que passa na cabeça de vocês? Quando a gente pensa em ter uma qualidade de vida melhor, a gente fala sobre resgate funcional, em resgatar as pessoas para a funcionalidade do dia a dia dela. Então, não é só estar no shape, né? Parece que entrar dentro de um ambiente de atividade física, principalmente de uma academia, que hoje está super em alta, né? A gente tem visto o quanto a educação física e as academias têm se expandido aí pelo Brasil todo, não só no Brasil, viu, gente? Por exemplo, a procura de atividade física dentro do ambiente de academia cresceu muito. A procura pela área, inclusive, da graduação de educação física cresceu em torno de 14%. Então, as pessoas estão procurando. E aí, né? Como, quando começar, em que lugar começar, de que jeito começar, qual é a melhor atividade, eu preciso... o que fazer? E quando a gente fala de resgate funcional, a gente fala daquela pessoa que está sedentária, em casa, sem nenhuma atividade, e aí ela tem dificuldade para subir uma escada, ela tem dificuldade para brincar com o filho, com a criança, né? Ela tem dificuldade, às vezes, de fazer um passeio, né? Desde um passeio turístico, alguma coisa assim, ela sente que ela não consegue acompanhar. Então, a gente está aqui para falar dessa base. E, claro, existe também a questão por saúde. Às vezes, hoje a gente tem muita... Eu nunca peguei tanta prescrição médica. Eu falo muito sobre isso. Eu nunca peguei tanto receituário, principalmente pós-pandemia, dos médicos orientando as pessoas a fazerem atividade física por algum problema articular. Então, essa procura, ela aumentou em vários aspectos, né? Então, desde aquela pessoa que quer melhorar, ela não tem absolutamente nada em exames, mas ela quer poder brincar com o filho, ela quer envelhecer com mais saúde. Sim. Então, a gente está aqui para dar esse recado hoje para vocês, que não importa qual o seu objetivo, não importa qual o seu motivo, que inclusive motivação, as pessoas às vezes não pensam na raiz da palavra motivação. Já pensou sobre motivação, Gabi? O que é motivação para você? De onde viria essa palavra? Você tem um motivo para agir? Seria isso? Muitas vezes, o seu motivo para começar uma atividade física é um término de relacionamento. Querer dar a volta por cima. Exatamente. Às vezes, o seu motivo é você poder brincar com o seu filho. Às vezes, o seu motivo é poder não precisar de ninguém na sua fase final ali da vida, de você conseguir ter mobilidade para fazer as próprias coisas. Autonomia, né? Conseguir não depender tanto dos Exatamente. Outros. Então, cada um tem um motivo para começar algo. Às vezes, o seu motivo é estético mesmo, e tá tudo bem. E que não é um problema, que cada um tem nenhum. O que a gente quer só mostrar é que não é só esse o motivo. Então, motivação, às vezes a gente confunde motivação com euforia. Uau! Tô muito feliz para começar a atividade. E aí, isso
essa alegria, essa euforia, ela fica ali na primeira, segunda semana. Quando essa euforia, essa felicidade vai embora, na verdade, você acha que aquilo é motivação. Não, a motivação é o motivo. Então, o motivo te faz ficar. Porque nem sempre você vai estar eufórico para estar ali, para fazer algo. Também, né? Exatamente. E aí a disciplina, ela vem de uma constância que pode, na semana ali, falhar, de certa forma. Mas quando você já ouviu dizer que disciplina pode ser uma linha reta, cheia de algumas curvinhas, isso é disciplina. Ela pode ser reta, ela pode ser cheia de curvas. O que não é disciplina são as lacunas de um espaço muito grande, que aí você deixa de ser disciplinado. Mas a Gabi na academia, ou fazer alguma outra atividade 3 vezes na semana, 1 hora por dia, nessa semana, é disciplina. Na outra, ela conseguiu 5, isso é disciplina. Na outra, ela conseguiu 2, porque teve alguma intercorrência, isso também é disciplina. O que não pode ser considerado disciplina são aquelas pausas longas, né? Em que a pessoa, ela começa, ela para por muito tempo, ela recomeça, e isso não é disciplina. Mas você estar dentro de uma constante, mesmo que tenha algumas falhas, é disciplina. E o motivo, ele vem muito disso, da gente encontrar um motivo para fazer algo, né? Desde que seja dentro de um momento feliz, ou de um momento que não foi tão feliz. E aí você encontrou um motivo naquilo para fazer algo. E a gente fala que a atividade física é uma porta de entrada muito grande quando a pessoa precisa de algum motivo, né? Eu preciso ou provar para mim ou para alguém que eu consigo melhorar, né? Em algum momento. Então, quando a gente fala da base do exercício físico em si, nós estamos falando sobre ele, mas gostaria de deixar um adendo aqui, gente, que a gente vai abrir vários temas, tá? Não só atividade física, nós vamos iniciar com ela, né? Porque é a nossa base aqui dentro, né? Do Mulheres em Movimento, da atividade física, mas a gente gostaria de deixar claro que a gente vai trazer várias convidadas e abordar vários temas pertinentes aí de tudo que abrange, né, a nossa vida. Então, quando a gente pensa nessa base do motivo que a gente começar algo, para começar algo, é isso. Então, quais as minhas possibilidades? Né? É 3 vezes na semana que eu posso começar uma atividade física? É 1 hora por dia? Né? Então, é a partir disso que eu vou fazer. E a partir daí, qual atividade? É claro que hoje, voltando na questão das academias, por estar muito em alta, também tem a questão de horário, porque as academias, às vezes, têm um horário muito mais flexível para que vocês consigam fazer. Tem outras atividades fora a musculação. A musculação, a gente costuma dizer que é muito a base, porque tanto para quem quer estética, para quem quer um fortalecimento, ela é resolutiva. Então, inicialmente incentivar a todas vocês que hoje não estão praticando nada, não estão fazendo nada, a tentar buscar algo. Por exemplo, a Gabi, quando você pensou em iniciar a atividade, você começou numa frequência grande, pequena. Agora eu vou perguntar um pouquinho da sua experiência, Gabi. Inclusive, Gabi, eu gostaria que você se apresentasse pra gente, que eu disse que ela vai ser nossa âncora aqui no nosso podcast, né, sobre quem é a Gabi, né? Vamos lá? Uma pergunta nada ampla, igual entrevista de emprego, né? Quem é você? E você tem que se virar ali pra se resumir. Gente, eu sou a Gabi, sou aluna da Academia Espaço Mulher Fitness, sou fotógrafa, e a gente se conheceu justamente por meio do trabalho, né? Exatamente. E, gente, eu vim fazer um trabalho na academia e eu simplesmente fiquei encantada. Você sabe disso, né? Sim. Eu vi a energia, eu vi o propósito, tudo que estava envolvido. Eu pensei, é isso que eu quero sentir. Então, eu fico muito feliz de fazer parte disso. Muito obrigada. E justamente por a gente ter essa troca de energia que eu falei... Ela foi muito modesta no sentido do que ela disse. Porque a Gabi, ela é muito, muito do marketing, assim. Então, quando eu olhei para ela, eu falei assim, nada melhor do que
a gente fazer esse trabalho em dupla. Digamos que eu gosto de uma baguncinha e a Carlinha também uma baguncinha, a gente é uma bagunçona junto. A gente gosta de... Não, a gente é muita energia, né, Carlinha? Exatamente. A gente gosta assim de... Exatamente. Eu falei, vai dar muito certo, vai dar muito certo essa junção. E aí surgiu essa ideia do podcast, né? E de trazer a Gabi como âncora, justamente por essa energia, por esse alto astral, por essa carisma. Então, a ideia é a gente fazer um bate-papo aqui muito legal com inúmeras mulheres. Enfim, e aí a gente estava falando sobre a questão do quanto... O que você acha que trouxe... Você me falou o motivo. Sim. E depois desse motivo, o que você sentiu pós o início de atividade física? Olha, eu me senti... Realmente, é algo assim muito profundo. De verdade, não é algo só estético, não é algo superficial. Eu senti que é algo que o meu corpo precisava daquilo. Minha mente também. Eu vi uma frase que diz assim, é onde a mente descansa e o corpo cansa. Isso. E exatamente. Dependendo de como nós somos, que nem a gente é um pouquinho agitada. Muito. Eu sou um pouquinho hiperativa, mas é bem pouquinho, quase nada. Então aqui é um local, parece que as vozes se param, porque o meu corpo todo fica focado ali no exercício mesmo. Eu aprendi tanto, de verdade. Eu amo, porque eu descobri, gente, que eu tenho músculos. Eu não sabia que eu tinha músculos. Daí eu descobri que eu tinha um mini muquinho. Aí eu fiquei emocionadíssima. E aí melhorou em vários aspectos, né? Tudo. Como que se chama? Consciência corporal. Sim. Né? Então, eu descobri como que o meu corpo trabalhava e eu pensei, caramba, é muito lindo como o nosso corpo funciona e às vezes a gente deixa ele de stand-by de uma forma que a gente não dá valor a ele. E nosso corpo é perfeito. É isso mesmo. Eu tô dizendo perfeito assim, a forma como ele funciona, né? As conexões, como ele acontece. E eu poder estimular isso me fez muito bem. Então, fez muito bem pro corpo? Fez. Você sabe, né, dos resultados. Sim. É a minha, como que chama? A minha avaliadora, né? Ela vai lá... A avaliação física, a treinadora. Gente, quando tem feedback positivo, a gente não dá gritinho na sala de avaliação. Ela dá uns gritinhos. Ai, eu não acredito! Massa magra! Isso é demais! E essa massa magra, gente, é importante não só para a questão estética, é para as funções, né? É você não sentir uma dor no joelho, você não sentir uma dor na lombar, é você poder ter mobilidade para o dia a dia, né, Gabi? Então, é essa a ideia. Eu acho que é isso que a gente tem que propagar, sabe? Eu costumo dizer que nesse momento a gente precisa fazer essa desconstrução. E eu acho que quando surgiu a ideia também do podcast, foi falar, vamos falar isso para as pessoas? Porque a gente a todo momento, a parte da comunicação que a gente vê na internet é sempre falando da atividade física muito para aquele perfil muito estético. Sabe? Daquele perfil meio que padrão, que você tem que estar... para você começar uma atividade, ou principalmente academia, de você ter que estar com o perfil ali de um atleta, né? Se eu não estiver dentro daquele corpo padrão, dentro daquele perfil de atleta, eu não sirvo para aquele ambiente, né? Se eu não tiver o meu melhor, se eu não pegar o maior peso ali da academia, se eu não puxar... Né? Porque hoje tem muito essa questão a gente fala que treina muito ego, né? Ou se eu não tiver o melhor tempo na corrida, né, que está muito em alta agora, não pode, não dá certo. Se eu não tiver, eu tenho que ir para ficar daquele jeito. Não. Então, quando a gente ouve muito se falar disso, né, a gente falou, cara, esse não é o público real, né, da maioria das pessoas. Quantas pessoas que você convive aí do seu lado estão dentro de uma academia? Pensa aí. E quantas dessas pessoas que estão fazendo uma atividade tá naquele perfil estético da lipo 3D, do braço, ou da perna, ou sabe, daquilo que fica o tempo todo evidenciando para vocês aí, né? Como construir o glúteo, a perna perfeita e tudo mais. Tá, mas grande parte dessas pessoas, quem são elas? Quantas do seu convívio tem esse perfil físico? E aí as pessoas se diminuem e acham que
não deveriam estar ali porque não fazem parte desse contexto. E aí, quando a gente pensa nisso, em toda essa questão, a gente fala, por que não a gente falar sobre isso, né? Que é para todas as idades, é para todos os perfis, é um momento em que todo mundo se encontra. Você fez amizades dentro da academia? Muitas. Né? Eu encontro muitas meninas falando isso, as meninas se socializando. Então, quando você falou dessa conexão do corpo e da mente, quantas pessoas melhoraram de uma ansiedade, de uma depressão, através da atividade física, né? Então, eu acho que é esse o recado, dizer que todas as pessoas podem praticar. E aí, a partir disso, a gente vai trazer vários temas. Então, a gente vai trazer temas voltados para atividade física para quem quer melhorar a hipertensão. Aí a gente vai falar, né, das indicações, atividade física melhor nesse sentido, para o triglicéridos, colesterol, pré-diabetes, obesidade, tá? E para hipertrofia, para a parte mais estética, e para aquelas pessoas que querem uma recuperação muscular, que tiveram algum problema, alguma limitação, e para adolescente. E para os 60 mais. Que é uma fofura, vamos admitir que ver os 60 mais treinando é muito fofinho. Inclusive, na adutora, eu vi uma pegando 15 quilos, eu fico nos 10, eu fiquei indignada. Eu falei, não é possível, me recuso. Tá vendo? E aí, gente, a Gabi fez essa brincadeira, que é muito interessante, que é muito que a gente vê também nas academias, das pessoas comparando um peso com o outro, né? Ai, mas aquela pessoa pega aquela quantidade. Tá, mas e aí? Qual é o histórico dela, né, com relação ao peso, a carga que ela consegue puxar ali, quanto tempo ela treina. Essa ideia da não comparação, ela é muito importante. É importante você admirar o outro que está do seu lado, a trajetória dele, os resultados dele, né? Mas você não se comparar. E ainda a gente vê muito isso, né? A Gabi fez uma brincadeira saudável de uma 60 a mais pegando mais peso que ela. Bem saudável. Mas o que a gente vê também é muitas vezes, essa competição, né? Lá fora, a gente tenta aqui dentro, no nosso mundo cor-de-rosa aqui, paralelo, justamente pregar isso. Vamos uma impulsionar a outra, valorizar, mas não se comparar, né? Eu falo que quando nós, principalmente nós mulheres, nós nos unimos, né? A gente não tem ideia da força que a gente tem, sabe? Da voz que a gente tem para melhorar tantas outras coisas. Então, eu acho que a ideia é justamente essa. E aí, a gente vai trazer vários pontos, né? Para 60 mais, para adolescente, para as crianças, Pra né? menopausa, que você comentou. Exatamente. Pós-parto. Todo o ciclo da mulher. A mulher é feita de vários ciclos, várias fases, né? E todas elas têm uma demanda diferente. Somos mulheres de fases. De frases e fases. De Raimundos, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso. É a gente abordar vários temas de vários ciclos, de todas nós, mas a gente entender que todo mundo tem oportunidade, que todo mundo pode. Então, a gente começar da base, sabe? Que é muito importante. Então, a ideia inicial é isso. É falar para todas vocês que todas nós podemos várias coisas. Podemos estar em vários lugares, em vários ambientes, testando várias coisas. A gente pode testar vários momentos da nossa vida, desde a atividade e desde coisas que a gente queira fazer, e se unir é muito importante mesmo, sabe? Acho que isso é muito interessante. E eu acho que a ideia é essa, é trazer vários assuntos amplos sobre a nutrição, inclusive. Enfim, a gente tem várias camadas aí. Vou falar o que eu lembro. Quando a gente conversou sobre o podcast, você falou que queria levar informação para as pessoas. Isso. E do seu jeitinho. Cada um tem a sua forma de propagar, de ensinar. E você tem essa facilidade da comunicação, professora, né, inclusive. Então, é muito legal porque você quer levar conhecimento, mas não é um conhecimento, assim,
pessoas perfeitas nas condições perfeitas, no mundo perfeito, onde tá tudo certo. Não. Você quer levar conhecimento com pessoas reais. Isso. Com realidades que cada uma de nós tem a sua. Isso. Então, às vezes a minha não se encaixa com a da outra. E assim, essa é a vida, né? Todos nós somos individuais, somos diferentes, temos as nossas circunstâncias. Mas é o que a gente faz com a nossa realidade. Faz a diferença, né? E foi baseado em muitas histórias que eu escuto, né? Porque nesses 15 anos trabalhando somente com mulheres, cada uma das meninas que participa de alguma aula ou que senta ali na sala de avaliação, vem com uma história, vem com uma bagagem. E eu acho que foi muito baseado nisso, em algumas histórias que eu escuto, falar, gente, a gente precisa propagar mais isso, sabe, para as pessoas, do quanto que às vezes elas chegam, todas nós chegamos para fazer algo com essa restrição ou com esse receio, justamente porque parece que a gente tem que seguir um padrão, um checklist, né? E isso é muito importante. Então, acho que a ideia foi essa, trazer essas informações de uma maneira mais tranquila, mais leve, né, de que dá pra gente fazer atividade física e dá pra ir tomar um sorvete. A Gabi, inclusive, estava muito nervosa agora no início, porque é um projeto novo pra gente, né, e trabalhar com a verdade é muito importante. Verdade nua e crua, galera. De que estamos aqui, né, colocando a nossa cara. Hoje é a gravação do nosso primeiro episódio, totalmente passivo de erro, totalmente passivo de redundâncias, que às vezes a gente vai falar de um tema, daqui a pouco volta aqui de novo, e, nossa, mas espera aí, que isso aqui eu já falei. e nós ficamos muito nervosas, porque ir para as redes e colocar a cara a tapa para falar sobre coisas, enfim, a Gabi tá dentro de uma academia e ela foi ali na esquina pegar um sorvetinho, porque ela tava muito nervosa. E aí eu até falei sobre isso pra ela, né? Porque a comida é afeto, né, gente? Então, todas as vezes que a gente vai pra comida, a gente pensa em coisas gostosas, porque é como se acalmasse a gente ali. Procura um consolo, não é? Assim, algo que vai te tranquilizar, talvez até certo ponto. E sabe de onde que vem muito isso, Gabi? Da infância. Porque todo gatilho que a gente tem de traumas, de várias coisas que a gente traz para a nossa vida adulta, ela vem da infância. Então, a gente vai lá na base da nossa infância, de que quando a gente ficava doente, por exemplo, uma febrezinha, né? O que os pais da gente fazia, ou quem estava ali cuidando da gente naquele momento, era muito a comida. Quando você ficava dodói, né, na fase de infância. A mãe, o pai, enfim, ia lá e fazia algo que você gostava de comer. Eu me lembro muito da minha memória afetiva com comida, do leite com farinha láctea, que era muito bom. Então, era uma maneira da minha mãe me dar esse afeto, né, com a comida. E a gente foi muito criado nisso, nas reuniões, né, de família, sempre com comida. E a gente vai analisar também que as pessoas que tiveram dificuldade na infância com comida, né, que tiveram essa escassez, por exemplo, cresce um adulto com muito medo dessa falta, né? E aí vira uma compulsão, né? Pode se tornar uma compulsão, sim. Então, a gente trouxe essa memória afetiva com a comida para a fase adulta. Então, em todo momento que a gente tem algum problema, né, a gente está em algum conflito no momento da vida da gente, seja no trabalho, seja no social, seja relacionamento afetivo, familiar, amizades, a gente tem essa tendência a ir para a comida. E aí a gente se cobra demais, que não deveria estar fazendo isso, com uma punição tremenda, se esquecendo que isso vem de lá de trás, que vem de uma memória que todas as vezes que tinha algum conflito ou que tinha algum problema, a gente ia, os nossos pais ali, agradava a gente através da comida. É mesmo. E a gente trouxe essa memória até hoje. Então, você avalia a partir disso como que do dia para a noite
eu vou te dar os 10 passos de como desligar isso e não comer mais nada e já ir para atividade. E detalhe, tá, gente? A gente também não teve essa memória tão afetiva com exercício. Uhul, tô triste, vou lá fazer uma atividade. Não, geralmente era relacionado à comida. Por isso que quando a gente tem qualquer gatilho emocional, a gente tem essa tendência a ir para comida, né? E aí a gente começa a se punir, como se isso fosse proibido, esquecendo que, na verdade, é um processo, né? E aí é onde a gente tenta fazer algumas trocas, né? Tá? De que maneira agora eu não vou desenvolver essa compulsão pelo alimento e vou para academia, sendo que lá na minha memória afetiva era isso, era comida. Então a gente vai tentando equilibrar os pontos nesse sentido, né? Porque a gente não tinha essa memória afetiva com a atividade. Algumas pessoas sim, né? Então no meu caso ficou tranquilo para ser uma adulta praticante de atividade física, justamente porque eu tive essa memória na minha infância. Você teve? Você fazia exercício físico? Você gostava da educação física na escola? Não. Não, assim, eu gostava da educação física, mas nunca fui uma pessoa, primeiro, competitiva. Então, assim, já não era muito boa jogadora de nenhum time, porque eu não sou uma pessoa que tem sangue nos olhos pra querer ganhar. Você era mais a cooperação do que da competição. Exatamente. Minhas memórias, assim, de exercício e tudo, era andar de bicicleta no parque com meu pai. Ah lá. Então provavelmente, quando a gente pensar na vida adulta da Gabi, a bicicleta pode ser algo que traga mais prazer pra ela. O Raul tá de prova. Gente, o Raul é nosso filmmaker. A nossa... O Raul Ele é assim, quem tá fazendo tudo isso aqui acontecer. É o Raul. A gente tá... A gente vai publicar os bastidores depois de tudo que o Raul fez aqui. Inclusive, gratidão pelo Raul, gente. Você não tem noção do que o Raul tem aguentado. Pensa assim, ele tá acostumado. Porque, gente, pra quem não sabe, o Raul é meu marido também. Então, eu estou aqui com a Carlinha na frente das câmeras, ele tá atrás das câmeras. E sobre a bicicleta, ele sabe, desde que a gente casou, eu não falei quantas vezes que eu queria ter bicicleta. Ainda não comprei, por quê? Como eu não sou daqui, eu nunca andei de bicicleta na rua. Eu só andava de bicicleta em parque, porque São Paulo, você não anda na rua, né? É muito perigoso. Só nos parques. Então, eu tenho muita vontade de ter bicicleta e fico com isso na cabeça, que vai ser um momento de... Acho que realmente a questão da infância, eu penso que é um momento de liberdade, é um momento de vento aqui comigo, eu estar em movimento, um momento leve. Pra mim, eu tenho essa conexão com bicicleta. Exatamente isso. E aí, a gente traz essa reflexão pra vocês buscarem lá do que vocês gostavam de fazer, sabe? Qual que era a atividade? Tinha alguma memória? Tenta trazer isso pro dia de hoje, né? Se vocês não encontraram nenhuma delas, nenhuma, aí é que a gente começa um trabalho de afinidade com as coisas. De tentar agora, nessa fase adulta, encontrar algo que te traga um prazer se você não encontrou nenhuma memória. E, é claro, a Gabi pode andar de bicicleta e fazer alguma outra atividade, mas isso está muito relacionado à memória, tá vendo? Olha que a gente traz isso à tona e aí você consegue levar a atividade com mais leveza. O que eu vejo hoje é que as pessoas, elas não buscam essa conexão. A gente vive um momento em que a gente quer fazer tudo o que todo mundo está fazendo, né? Não é que há nenhum problema nisso. Tá tudo bem. Até porque, às vezes, você não vai trazer essa memória de lá de trás de algo que você gostava e você precisa de uma referência, né? E, às vezes, a referência é o que está em evidência, né? E aí, por exemplo, hoje, o que está em evidência? O que está todo mundo fazendo? E aí a galera vai buscar isso e começa a fazer e tá todo mundo fazendo, eu vou lá ver como é que é também, eu vou fazer. E por isso que algumas pessoas dão continuidade e outras param. Isso eu tô levando por esse campo, pela não afinidade. É claro que em várias situações as pessoas param por algumas outras acontecimentos que tem do dia a dia que precisam parar. Mas eu trouxe esse engate para entender o porquê que muitas pessoas começam e param as coisas. Entendeu? Porque muitas vezes elas não conseguem criar essa conexão. E aí você se sente culpado.
Então, posso tirar uma dúvida com você? Claro. Porque eu fico curiosa, porque eu percebo assim, que quando o assunto é atividade física, ou seja, sair da sua zona de conforto, porque é sair da zona de conforto. Todo mundo tem, assim, como se fosse um bicho de 7 cabeças. Então as pessoas eu sinto que elas já começam pensando em parar. Eu sinto isso. Eu posso estar enganada, tá? Não, Aí não você tem me nada, fala. não. É muito real isso. E eu fico assim, aqui mesmo na academia, eu já conheci algumas pessoas que vieram no primeiro dia e já ficaram assim, odiando o tempo todo. Aí eu fiquei na minha cabeça, será que ela realmente não gostou disso? Ou tá tão acostumada as pessoas falarem que, eu tenho que ir na academia, já fazer essa cara, ou, eu tenho que fazer isso. E aí, por conta disso, ela já colocou no subconsciente, então no subconsciente dela, ela já tá se sabotando, pensando em que não vai dar certo e já desiste. Faz sentido isso? Porque na minha cabeça eu já comecei falando assim, eu não vou desistir. Eu vou fazer acontecer. Então, independente de eu gostar ou não, é um processo. Mas eu vejo que tem pessoas que já começam de uma forma que tô pronto pra... eu já sei que eu paguei por 6 meses, mas eu sei que eu só vou o primeiro mês. Já começa com esse pensamento. Ou eu me obriguei a vir justamente porque eu paguei, eu sou obrigada a vir. Sim, tem. É como se a gente já chegasse pronto pro algo que não vai acontecer, né? É como se a gente já se sabotasse mesmo. De fato. Porque existe isso, de você chegar armado já para fazer algo, né? Porque tudo que é novo pra gente, né? Igual nós brincamos aqui, causa esse bloqueio inicial. E furar essa bolha e esse bloqueio não é nada, não é fácil. É que a gente vê as pessoas propagando isso de uma forma parece que tão tranquila, que quando você não consegue fazer, parece que tem algo de errado com você. Né? E na verdade não é, tá tudo dentro de um contexto, né? De como você veio, qual era o sentimento no momento que você chegou para fazer aquilo, qual era a tua expectativa sobre as pessoas, sobre o ambiente, sobre você, principalmente, porque é muito sobre a gente, né? Então, eu acho que sim, cria já essa barreira no subconsciente de se não, é igual quando a gente às vezes vai começar um relacionamento vindo de outras experiências não muito boas e se não der certo já. Tudo que a gente vai começar, eu acho que a gente tem que botar uma energia positiva de que vai dar certo. Tem que se esforçar. Exatamente. E não existe um checklist ou os 10 passos para que algo vai dar certo. Todas as vezes que vocês pensarem em começar algo, já querendo seguir um tal de um protocolo aí, é passivo de acontecer erros. Por quê? Porque você vai indo dentro das suas possibilidades. Então, esse esforço, né, esse movimento de se esforçar para que as coisas aconteçam, ela precisa acontecer, ela precisa, não é só na questão da atividade física, que esse movimento precisa acontecer em outros aspectos da nossa vida. Mas quando você avalia isso, muito provavelmente, em outros setores também, pode ser que você também está criando essa barreira. E aí a atividade física é só mais uma dela. E daquele ponto que você tem mais dificuldade. Mas sim, acontece. Acontece muito das pessoas já chegarem... E quando você chega mais aberto, as coisas têm a tendência a acontecer mais, né? Só que o fato de também você não chegar tão aberto não quer dizer que você não deva continuar. Entende? Uma professora sua falou uma coisa pra mim e eu falei, isso faz muito sentido. Adulto não tem que gostar de nada, tem que fazer. E aí, eu pensei assim, é verdade, né? Porque a gente é muito assim, eu não gostei de fazer esse exercício, eu não gosto de ir pra academia. A gente não tem que gostar, tem coisa que a gente tem que simplesmente a gente tem que fazer por necessidade. Você já ouviu aquela frase que diz assim, motivação é igual banho? O pessoal usa muito motivação, né? Nem sempre você tá motivado, mas você tem que tomar banho todos os dias, alguma coisa assim. Mas tem algumas coisas que obrigatoriamente a gente tem que fazer. Só que tudo aquilo que você não é obrigado, você tem a tendência a jogar pro lado, né? E eu acho que a atividade física ela tá muito relacionada a isso, né? Dentro das suas prioridades, às vezes quando você vê que a atividade física você sabe que você tem que fazer, só que você vai jogando outras coisas, outras prioridades na sua frente. E aí você vai botando alguns empecilhos.
entendeu? É o meu tempo, é a minha casa, é o meu trabalho, é o meu estudo, é o ambiente, ou eu não tô com a roupa adequada, com o corpo adequado, nada daquilo. Então, eu costumo dizer que nós, como professores, nós precisamos ser facilitadores. Então, quando a gente identifica que já tem são várias camadas, tem todo esse processo por trás, a gente precisa facilitar de alguma forma, né? Então, a melhor forma de facilitar isso é o acolhimento, sem sombra de dúvidas. Esses dias eu vi um vídeo que viralizou muito no Instagram de uma moça dizendo que ela frequenta uma academia em outro estado e que as pessoas chegavam lá muito perdidas, não sabiam o que fazer e ninguém orientava. Ela já treinava há muito tempo e aí ela dava um recado lá: vocês que são professores e donos de academia, vocês precisam entender que as pessoas chegam lá, elas não sabem fazer nada e ficam perdidas. E aí, como que essa pessoa vai se manter em atividade? Ela vai embora mesmo. E eu já escutei muito isso de pessoas terem essa experiência. Então, aqui a gente tenta fazer com que isso não aconteça, né? De que seja um ambiente mais acolhedor, justamente para que as pessoas tenham vontade de voltar. Porque a gente sabe que ela já vem com esse bloqueio, com essa restrição. Então, todo mundo vem com alguma história, né? Uhum. Com alguma questão que trava ela. E é um processo. E, gente, é muito importante ter paciência no processo. Eu costumo dizer que a gente precisa gostar mais do resultado do que do processo. O Raul tá aqui direcionando a gente. Microfone pra lá, microfone pra cá. Microfone pra direita, microfone pra esquerda. Tá gravando já. E aí... E aí, como a gente tá em fase de teste... Exatamente. Então, eu acredito que é muito isso. A gente tem que gostar, muitas vezes, mais do processo do que do resultado. E as pessoas estão muito preocupadas hoje em dia com o resultado. E rápido. Mulheres são as que mais caem em índice de golpe na internet. Sim. Sério? Estatístico. Porque a gente tem uma tendência muito maior a acreditar, né? Porque nós somos muita emoção, até na questão hormonal, né? A gente tá num pico de estradiol que a gente se acha, uau, incrível. E aí daqui a pouco já vem a progesterona entrando e falando: não, você não é tão incrível assim, não, calma lá. Minha progesterona tá altíssima no momento. E aí daqui a pouco vem, e aí a gente tem todo esse movimento desses hormônios dentro da gente e aí naquele momento que a gente está em alguma dessas fases onde a gente quer algo muito para já, porque nós somos muito imediatistas, nós mulheres. Eu acredito que isso é positivo em alguns pontos, mas também faz com que às vezes a gente caia muito em coisas que não era para o momento ou não era indicada ou adequada ali para a situação. E isso, voltando na questão que a gente falou sobre planos alimentares, atividade e vários outros setores da nossa vida. E isso acontece justamente por a gente não ter paciência no processo. Que a gente tem que ter paciência no processo. Tudo começa da base. E às vezes a gente já quer começar uma atividade com exercícios mais avançados, com planos alimentares mais mirabolantes. E é como se a gente... Tudo isso que tivesse um grau de dificuldade muito grande, às vezes... A gente quer algo muito pronto, eu acho que é isso, né? Quando a gente pega ali a pessoa entregando aqueles roteiros, protocolos, enfim, tudo muito pronto ali, aí a gente vai olhar a nossa realidade e não condiz com aquilo. Então eu acho que é isso, é respeitar o processo, é ter paciência nele, gostar mais do resultado do que do processo em si, porque o processo te faz ficar, né? E tem algumas escolhas que a gente faz, e atividade física é uma delas, não tem prazo de validade. Não é
um curso ou algo que você escolheu fazer que tem certificado de validação, né? Que tem alta, nunca tem alta, Nunca né? tem alta. Perfeito. Nunca tem alta. Perfeito. E a partir do momento que não tem alta, é estilo de vida. É verdade. Vira estilo de vida. Então, eu acho que é essa conscientização que a gente tem que ter, de uma maneira geral. Eu posso, dentro dessas possibilidades, nesse tempo, dentro das minhas limitações, né? Como diria o Raul, limitações. Algumas limitações. Só algumas. E isso não me faz menor, não me faz incapaz, né? Porque a gente vê muito isso. Já que eu não posso alcançar toda aquela performance, parece que a gente quer performar o tempo todo, né? Eu preciso performar na minha carreira, eu preciso performar na minha casa, na atividade, no treino. E somos passivos de falha, de erro. Agora mesmo a gente falhou aqui. Aí eu brinquei que elas falham, elas falam e elas falham. E tá tudo bem. O mais importante é a gente dar continuidade a isso. Não desistir não no desistir. primeiro... Não se sentir um fracassado por esse motivo. E conquistar as pequenas... Conquistar não, celebrar as pequenas conquistas. Sim. Sabe o muquinho que você falou? Sim, eu fiquei tão emocionada. Eu fiquei um mês inteiro olhando pro espelho fazendo assim, muquinho. É isso. Você sabe que teve um depoimento que me impactou muito de uma das meninas que eu avaliei. Quando ela veio para reavaliação na academia, ela já chegou emocionada na sala e ela disse assim para mim: Carlinha, há 3 a 4 meses atrás que eu cheguei aqui, eu não estava conseguindo subir essa escada para ir para a sala da avaliação. Eu subi me segurando e eu tô emocionada porque agora eu subi que eu nem percebi. Isso é resgate funcional, resgatar a pessoa para as funcionalidades do dia a dia dela. Então é a gente celebrar as pequenas conquistas, sabe? Dentro da atividade física, eu falo que é muito isso. Qual foi a progressão que você teve hoje, sabe? Foi essa. Então comemora, sabe? Aproveita ela. E aí você pensa no próximo passo. Porque senão você entra num ciclo de cobrança extrema e intensa todos os dias, daquilo que você não conseguiu fazer, que você esquece aquilo que você conseguiu fazer. Isso é verdade. Né? E eu trago muito isso para a atividade justamente por aquilo que a gente falou, que às vezes a gente já se sabota, já chega não querendo estar, já chega não querendo fazer. Que o dia que você consegue, você nem percebeu. Você nem celebrou e nem comemorou. Então é isso. Eu tô aqui justamente para propagar a prática de atividade física, né? Nós estamos iniciando o nosso podcast no mês profissional de educação física, que para mim é muito bacana poder iniciar nesse mês, nesse período, porque o nosso papel como profissional da área da saúde é esse. Dizer para as pessoas que faça algo, comece dentro das suas possibilidades, mas não deixe de fazer, sabe? Celebre as pequenas conquistas, os pequenos resultados, e na soma de todos eles se tornarão grandes, né? E a mudança começa de dentro para fora, né? É verdade. Esse movimento, ele começa de dentro para fora. Então não queiram começar nada, gente, do final. É da base. Sabe aquela frase, o básico funciona? Né? É verdade. Né? Ele funciona. Não adianta não começar querendo fazer o básico para depois você ir avançando para outras coisas. Então, é basicamente isso. E nós vamos trazer muita coisa legal ainda. Hoje foi só um piloto, né? Foi Hoje um teste para todos nós, tá? Para nós e para vocês. Para vocês. Inclusive, vai ser muito importante esse feedback de vocês com a gente depois, né? Aceitamos, né, Gabizinha, a sugestão de temas, de coisas que vocês querem saber, tá? Falem aí sobre algum tema relacionado à atividade, a tudo, não só atividade física, mas temas que vocês gostariam que a gente trouxesse para vocês, né? Que esclarecesse,
de informações. A gente gostaria muito desse retorno de vocês. Vai ser muito importante para a gente deixar o nosso podcast mais enriquecedor, né? Com mais informações para vocês de uma maneira mais clara, mais leve, mais objetiva. É isso. E gostaria de te agradecer por topar esse desafio comigo, mais um deles. Estamos aqui na torcida para que tudo dê muito certo, viu, gente? Já deu. É isso. E obrigada. Te admiro muito, Carlinha. Obrigada por poder estar aqui com você. Te admiro demais. E é isso, gente. Mulheres em movimento, sempre. Obrigada por topar esse desafio comigo, tá? Não acredito ainda que eu tô aqui na frente das câmeras, gente. Eu tô atrás. Mas eu tô feliz mesmo assim. Vamos trazer umas convidadas para vocês. E é isso, gente. Muito obrigada. Cuidem de vocês. Cuidem da saúde mental e física de vocês, que é muito importante. Celebre os pequenos resultados para que eles se tornem grandes. E grande para vocês, não para o outro. É muito sobre a gente, né? Tudo que a gente vai fazer, né? O quanto que isso está trazendo de positivo para mim e que vai refletir em quem está do lado. Eu acho que é isso, né? E muito obrigada. Elas podem.